Oi, pessoal! Como eu sei que vocês não param de estudar nunca, eu trouxe aqui duas questões quentinhas de 2017 sobre avaliação psicológica. Vamos ver como é que está o conhecimento de vocês. Essa primeira questão diz o seguinte: no que se refere à avaliação e testagem psicológica, julgue os seguintes itens. Esses itens aqui a gente tem que ver se eles são verdadeiros ou falsos, se eles são certos ou errados, e aí a gente vai escolher qual é a melhor opção no próximo slide, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Esse tipo de questão, eu já gosto de dizer se é falso ou verdadeiro agora e depois procurar lá nas opções qual que se encaixa, porque eu acho que é uma maneira mais fácil de se deixar, de você não se confundir com as alternativas. Então, essa primeira diz o seguinte, o número 1. Fidedignidade ou padronização refere-se ao sistema de interpretação dos scores obtidos em um teste. E aí, o que é que vocês acham? Isso está certo ou errado? Vamos pensar, o que é fidedignidade? Lembrem-se que fidedignidade se relaciona com consistência interna, enquanto que padronização diz respeito à padronização das condições da testagem. O que isso aqui se refere, que esse sistema de interpretação dos scores, ele pode ser entendido como padronização e também normatização. Então, não é fidedignidade. Isso aqui está incorreto. No número 2, diz que a validade de um teste reside na sua capacidade de medir aquilo que se propõe a avaliar. Isso está correto, porque, de fato, a validade é basicamente garantir que aquele teste está medindo o que, teoricamente, foi proposto a medir. No número 3, diz que a precisão é uma característica necessária e diz que é suficiente para garantir a validade de um instrumento. E aí, o que é que vocês acham? Sim, a precisão é uma característica necessária, mas ela, por si só, já garante a validade de um instrumento? Não, a gente viu que não garante a validade do instrumento, ela apenas ser fidedigna. Um instrumento ele pode ser fidedigno, mas não pode não ser válido. Então tem essa questão aí que a gente tem que considerar. Agora a gente vai ver das alternativas que a gente tem, qual que é a correta. Vamos dar uma olhadinha. A gente viu lá que só o item 2 que está correto, que é a resposta certa aqui. Apenas o item 2 está correto. Você acertou em casa? Espero que sim. E se não, revisa, dá uma olhadinha nesse tema, porque cai muito em provas e aí eu não quero que você erre. Vamos fazer mais uma questão. Essa aqui é sobre documentação psicológica, que também é um assunto que cai sem parar. Aqui diz o seguinte: sobre a elaboração de documentos escritos pelo psicólogo, de acordo com a resolução 007/2003, todo mundo já sabe de cor, analise as afirmativas e assinale com V as que julgar verdadeiras e F as falsas. Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira diz que o atestado psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas do acompanhante do atendido. Isso é o papel do atestado? Vamos voltar a entender melhor o que é que o atestado psicológico ele faz. Vamos pensar que ele atesta a respeito de uma condição psicológica específica, utilizando para isso algumas características de sintomatologia. Aqui ele dá uma característica que se aproxima mais da descrição da declaração. Logo aqui a gente está falando de uma alternativa falsa. A segunda diz que a declaração é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico, como registro de sintomas e estado psicológico. E aí, o que é que vocês acham? Na declaração, a gente faz registro de sintomas? Não, a gente não faz registro de sintomas. Então, aqui, ó, nós temos que essa alternativa também é falsa. A próxima alternativa diz que o relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e ou condições psicológicas, suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. E aí, certo ou errado? É falso ou é verdadeiro essa afirmativa? Veja que se vocês lembram muito bem, o relatório ou laudo, que são a mesma coisa, né? Eles têm essa característica de ser um documento mais descritivo, mais amplo, podendo englobar essas características históricas, sociais, políticas, culturais. Então, aqui a gente está dizendo que essa alternativa está certíssima, é verdadeira. Vamos ver a última. Diz que o parecer
É um documento que apresenta os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, e relatando o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e a evolução do caso. Pensem em como o relatório ele é estabelecido e quais são as partes de um relatório, de um parecer. O parecer ele é um documento resumido, que ele visa responder a uma questão específica, uma questão que é feita para o avaliador, e ele é direto, focado naquela questão que você tem para responder. Então, a gente não engloba esses elementos de encaminhamento, as intervenções que aconteceram, todo o diagnóstico. Então, aqui também é falso, parece um documento muito mais resumido que esse aí. Então, agora a gente vai ver qual é que apresenta a sequência de letras corretas que a gente viu aqui. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem a letra A, letra B, C, D e E. Vamos olhar aqui. A gente tem falso, falso, verdadeiro e falso. E a única letra que tem esse padrão é justamente a letra C. Espero que você tenha acertado em casa. Se não acertou, como eu disse, revise sempre esses assuntos que eles caem sem parar. Bons estudos e até a próxima. Tchau!